Afinal, por que os X estão tão caros? Existe uma super inflação no One Piece Bounty Rushing que deixa os X mais caros cada vez, a cada ano? Isso seria bem engraçado, mas hoje eu vou comentar com vocês o porquê os X estão ficando tão caros. Vamos tentar desvendar esse segredo aí e ver o que você pode fazer, né, pra tentar gastar, e se você realmente deve continuar gastando em X, né, porque afinal eles estão ficando cada vez mais caros, estão ficando cada vez mais difíceis, né, de você conseguir garantir eles. Então vai começar a te dar uma incerteza absurda. Então hoje a gente vai falar rapidão sobre esse assunto e o que a gente deve fazer. Olá galera do canal, que fala o Sr. Caos. Estamos aqui com a continha do Ace aqui novamente, porque tem a questão X caro, tá ligado? Os X estão ficando cada vez mais caros, está ficando cada vez mais difícil você guardar o suficiente para garantir, né, um X. Que nem eu, mano, na minha conta principal eu tenho, acho que quase 3 mil por aí. Eu não sei, mesmo assim, eu não tenho certeza se eu vou conseguir garantir o Barba Negra caso ele chegue, tá ligado? Então isso tá osso demais, tá ligado? Vou precisar pelo menos mais 500 diamantes e um pouco mais que isso, mano. 600 diamantes até o final do banner do Barba Negra, caso ele chegue. Então isso tá muito osso, tá muito difícil, eu vou ter que farmar pra caramba. E hoje a gente vai comentar isso, né? Vai deixando seu like, se inscrevendo aí se você quer saber do porquê os X estão ficando mais caros e como você deve fazer pra prosseguir, né? Pra prosseguir aqui a respeito sobre esses novos X. Então deixou o like, se inscreveu e compartilhou o vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Então, bora começar esse vídeo. Bom, galera, vamos começar com um exemplo do jogo aqui já. Um exemplo aqui, já estamos no jogo e temos dois banners de X atualmente rodando, tá ligado? Temos o banner do Bounty Festival, normal, né? Temos uns banners aqui de bilhetes, ok? Mas temos o banner aqui do Kid e do Lau, né? Temos o banner do festival e o banner do Aramaki. Temos o banner aqui do Kid e Lau e temos o banner novo da Yamato. Então é muita coisa no jogo e com certeza você não consegue. A Bandai tá te forçando a decidir, né, o que você vai gastar. E você tem que pensar muito bem, tá ligado? Porque a tua decisão vai zerar seus diamantes de qualquer forma. A não ser que você seja muito sortudo. Infelizmente eu não sou assim. Então você vai acabar zerando seus dimas e você vai perder a outra opção que você tem, né? Que no caso aqui é o Ace Yamato ou o Kid Lau. Olha, é muito difícil você analisar um pouquinho, né, X novo, já que eles estão se adaptando ao meta. Eles parecem tão absurdos, mas espera passar ali o banner deles que você já vai ver que vai lançando personagens ali que são especificamente para cauterar eles. A Bandai gosta de fazer isso, o que piora mais a situação, né, de valer um X a pena ou não, um X muito caro. Aconteceu com a situação do Roger, embora o Roger valeu a pena. Chegou o mês seguinte e a Bandai meteu um banner do Garp, cara, e o Garp esmigalhava Roger, tá ligado? Então, também aconteceu com a situação do Luffy do Luffy X, eu acho, Luffy Rei dos Piratas, que meteu ali um Perospero, mano, que era basicamente quase full counter praticamente do Luffy X, né? Tinha strike de stun ali, que transformava quem causava stun em Candy e muitas coisas. Inclusive, ótimo Bounty Festival, durou pra caramba. Apesar de ser um Bounty Festival normal, ele bateu em todo mundo, tá ligado? Ele conseguia bater em todo mundo. E temos aí a situação do Luffy Gear 5, que no caso foi lançado o Albert, né? Acho que 2 meses depois, no caso, 2 meses ali, foi lançado um counter muito absurdo, absoluto pra cima do nosso amigo Luffyzinho X. Então, o Luffyzinho X não teve chance, né? O Luffy Gear 5 não tem chance contra um Albert. Então, basicamente, é assim que funciona. A Bandai lança os X, mas, no máximo, até 3 meses depois, ela lança um counter absoluto do X, tá ligado? Absoluto, que tipo, cautera total. A gente tem X que cautera um X, claro, né? O X que vem depois, né, do X que foi lançado sempre vai ser mais forte, sempre vai ter traits que vai lidar muito melhor com o X que você summonou agora, né? Então, por exemplo, se tem Yamato e Ace aqui, com certeza o próximo X vai cauterar total e acabou, tá ligado? Não vai durar um mês isso aqui, trono deles aqui não vai durar um mês ali no top 3 do jogo, top 4, e já vai ser derrubado. Teve causas diferentes, né, como o caso da Big Mom. A Big Mom foi uma ótima personagem, conseguiu se manter no meta, até ficar no topo do meta, né, eu considerava ela no topo do meta quando ela chegou. Afinal, ela era uma Bounty Festival diferenciada, só que o Ace Yamato aqui é um caso diferente, mano. Eles não são X muito inovadores, né, eles são basicamente atacantes, feito com traits ali pra você bater forte e acabou, tá ligado? Você não vê mais nada neles, tá ligado? Você não tem uma estratégia. Você pode dizer que eu tô errado, mas analisa o personagem, vê que eles são um ex-atacante que causa danos absurdos, e é isso. Você pode ver que a Yamato não tem, na skill carregada dela, não tem uma imunidade à skill, ou seja, ela leva um raio, acabou a carregada dela, e basicamente é assim que acontece. São X feitos pra você bater forte e principalmente bater em Gear 5.
Então, sim, na minha opinião, são X genéricos, tá ligado? Só são feitos ali de forma rápida pra bater forte e é isso. Tanto que são atacantes, né? Quando é o personagem atacante, a Bandai geralmente não costuma pensar muito em como vai ser o X. Quanto mais forte ele bater, melhor. Mas vamos analisar, né, como funciona, né, esses counter de X, né? Eles sempre são lançados e são bounty festivals normais, mano. São bounty festivals comuns e que realmente valem a pena. E até porque os X estão ficando tão caros, de uma maneira tão absurda que você tem que guardar meio ano, um ano inteiro. Isso sempre foi assim, né? Você tem que guardar meio ano, um ano inteiro para conseguir um X de fato. Então você deixa passar vários bounty festivals bem legais, né? Você troca, digamos que 5 bounty festivals bons, depois do X que você summonou, para summonar no próximo X. Então meio que é um sacrifício, né? Você sacrifica 5 bounty festivals, 6 bounty festivals para conseguir um X. Então, o X obviamente vai valer a pena, mas eu diria que hoje em dia não é tão essencial assim, né? Você economizar tanto. O X é poderoso, mas você pode se divertir mais, né? Digamos que você pode se divertir mais e sai bons festivals que são legais, né? Além de Rebanners X, que vem um pouquinho mais barato, né? Nessa situação em questão, né? Voltamos pro jogo aqui. Nessa situação em questão, a gente tem o Kid Lao e Yamato X. O Kid Lao estão 3.000 e 3.200. São 300 diamantes mais barato que o novo banner da Yamato e o Ace. E ao contrário deles, o Kid Lao, a gente sabe a posição deles no meta, a gente sabe quem que é o counter, quem que não é, e muito difícil vão ser lançados mais counters deles, tá ligado? Eles não têm mais counters para ser lançados, então eles já vão se manter nessa posição, né, por muito mais tempo. A Yamato e o Ace, a gente não tem certeza quais counters, que tipos de counters vão vir para eles. Creio eu que vai ser algo mais rápido e mais curto. Assim como o Kid Lao, a gente tem personagens que causam knockback, o próprio Luffy Gear 5 é um counterzinho dele, eles lidam bem, mas acabam sofrendo pro próximo X, e isso vai acontecer com a Yamato e o Ace, tá ligado? Isso vai acontecer, o próximo X vai lavar o chão com esses dois aqui. Então, então te faz pensar, tá, o Kid Lao já tem uma posição na tier list, né, no meta, uma posição bem legalzinha, bem agradável, não são tão muito absurdos, não são tão fracos assim, não apanham tanto, né, você tem o Kid ali que tanca pra caramba e o Lao que é um bom suporte, já o Yamato e Ace ainda não temos muita certeza em que posição eles vão ficar daqui a um mês, 2 meses, tá ligado? Agora tá, eles vão ser tão top tiers do jogo ali, estão no top 3, top 4, top 2 até, né, dependendo, dão danos absurdos, mas e depois, tá ligado? Daqui um mês, você tem que se pensar, né? 3.500 realmente vale a pena, né? Um personagem que não vai ficar no topo, tá ligado? Então é algo para se pensar. Mas vamos voltar, vamos analisar todos os X basicamente aqui para tentar encontrar uma resposta. Vocês estão vendo uma tabela de todos os X aí agora, neste momento, e ver, né, como é que tá o preço de todos eles, qual foi o valor de todos eles. E vocês podem dar uma olhada que só foi crescendo, tá ligado? A gente tem aqui o Shanks com absurdos 400 diamantes, você conseguiu um Shanks X, tá ligado? Então você vê o quanto o jogo mudou, mano. Hoje em dia um X custa 4, 5 vezes mais, mano. 6, 7 vezes e por aí vai. Então a gente teve o Barba Negra e o Shanks que vieram no mesmo aniversário basicamente, né? O Barba Negra como um Bounty Festival, quando eles não tinham muita certeza, né, quão fortes os X iam ficar, eles meteram ali um preço Bounty Festival e tal, o Shanks 400 diamantes, mas eles viram que os X realmente têm um potencial absurdo. Então o que eles fizeram? Você pode ver aqui que a Big Mom já dobrou o preço, né? Já dobrou de valor em comparação com o Barba Negra, já dobrou, tá ligado? Já ficou 2 vezes mais caro, ou seja, já são 2 bons feitos que tu perde. Chega o Oden, beleza, mesmo preço, eles manteram essa, né? Só que dessa vez, né, o Oden era um monte fecho, ou eles iam trazer outro X, né, que no caso o Gold Roger, que aí sim, já são 2 X aí, já dá mais de 3.000 diamantes os dois juntos, pra você garantir no caso, né? Isso descontando sorte e tal. O Roger foi poderoso, durou bastante tempo, e até que era um preço que era legal, mano. Apesar de parecer caro, não era tão caro, né, analisando os próximos X, absurdamente. Então, você analisando o Gold Roger, o Odin, você vê, né, de tipo 2 anos atrás, agora, mano, os X já duplicaram de preço de novo. Então, realmente estão ficando mais caros. Teve a Kaino, teve a Kaino e deu uma baixada com a Yamato. Vocês podem estar dando uma olhada, né? A Yamato deu uma baixada porque não era um X principal, era um X que vinha perto do fim do ano, por aí, não era um X de aniversário. Que no caso é pra ser, né, esses 2 X aí, né? O Ace e a Yamato era pra ser X assim, tá ligado? Um X ali pra ser mais baratinho, pra não ser o X principal, né? O X do momento. Era pra ser assim o preço deles, né, na minha opinião. 2.000,
2.500 no máximo do máximo, tá ligado? Mas pra mim esses personagens aí deveriam valer entre 1.800 até 2.200, na minha opinião. Aí teve o lançamento do Kaido, muito bom. O Luffy Gear 5, absurdo, mano. Acho que eles estavam tentando explorar alguma coisa, como seria a reação do público. O Luffy X sem garantia nenhuma e só taca aí, mano. Só taca diamante até que uma hora vinha. Depois, muito tempo depois, vem um banner, né, que meio que conseguia garantir ele, né, que era 4.250, muito caro, mano, muito caro, absurdo demais. É um X que eu não tenho até hoje por conta disso, cara. É um X muito caro e pra mim nunca vale a pena um X que sem garantia. Não vale a pena mesmo. Depois temos o Z, 1.900, muito bom, baratinho também. Só que olha, a situação do Z. O Z durou pouco tempo no meta, ele durou ali, ele é um bom personagem. Ele parece que não tá no mesmo pique que um Shanks, que uma Big Mom, que um Kaido, ou que um X anterior ali, né, um Luffy dos Piratas. Então, o Z defasou bastante, né, de um tempo pra cá. Até porque eles lançaram o Shanks, que como eu falei, né, eles lançaram um X ali, não muito tempo, e que já cauterou o Z. Então isso quebrou demais as pernas do Z. Ele ficou off meta, né? Ele é um bom personagem, dá pra jogar, você encontra às vezes aí, mas ele não é tão utilizado, tão requisitado. Pode ser a situação do Ace Yamato, então toma cuidado se você for gastar neles. Depois saiu o Shanks, 3.000, absurdos 3.000 diamantes. A pedrada já começou aí, né? Com exceção do Luffy X, começou a ser um X muito mais caro. Mas o Shanks também era absurdo. Então eu diria que até que valeu a pena, cara. 3.000 diamantes, um X que dura até hoje, muito chato, tem um corte de vida que isso é muito absurdo até hoje. É um efeito quebrado e revolucionário, né? Ao contrário esse da Yamato, que não tem nada de especial, tá ligado? É isso que eu tô falando, são coisas especiais. Tem a Big Mom, que aí sim é total a mesma situação do Ace Yamato, né? Foi lançado aí no começo do ano, do final pro começo. Era para ser um X, uma opção barata, né? Era para ser uma opção barata para você que não teria diamantes para torrar no aniversário de fato. Era para ser uma opção barata esse Ace Yamato. Infelizmente não foram, mano. Eles foram muito mais caros, foram até valores absurdos. Imagine, um Ace Yamato mais caro que um Kaido, mais caro que um Zoro, tá ligado? Mais caro que um Aoi Kid. Só não passou do Luffy Gear 5 porque o Luffy Gear 5 era desumano, mano, o valor dele. Mas de resto, meu filho, só sobrou apenas você torcer, né, para ter uma sorte de pegar eles. Os X com certeza são muito caros e estão ficando muito caros. Podemos chutar uma média que aumenta a cada, 350, 250 diamantes a cada X que chega, né? Ele sempre vai ficar entre 250 e 300 diamantes mais caro. Então, pô, o que é isso aqui? Uma inflação nos X, né? Uma superinflação? Olha, eu posso dizer que sim, né? Porque o jogo, né, os produtores vão ficando sem medo, né, de lançar, até porque eles não ganham dinheiro só com o jogo, né? Eles ganham dinheiro ali vendendo bonecos, brinquedos ali, isso dá uma grana para eles também. Então eles não vão tendo muito medo de lançar X mais caros, que o pessoal vai pagando. Eu só não sei esse X, cara. Eu acho que, acho que a galera gosta bastante da Yamato lá no Japão, devem ser personagens populares, por isso eles lançaram assim. É o único motivo que eu vejo de lançar um Ace X, tá ligado? É o único motivo, é popularidade. Então, o que mostra mais uma vez que não é um X pensado, né, no anime, né? Um X pensado nos fãs. Não é um X, é um Yonko, né? Vamos lançar um Yonko, um Barba Branca X, um Barba Negra aí, e aí sim vai ser top. Não, é um X pensado nos fãs. Então posso concluir que eles vão deixando os X mais caros, sim. É uma inflação no jogo. O jogo tá super inflacionado e o preço das coisas vai aumentando e o valor dos nossos diamantes vão ficando cada vez baixos. Ainda bem que os preços de Bond Festivals eles ainda mantêm 150, né? Ainda bem, embora eles ainda metem essa questão de pontos duplicados, triplicados, o que é muito sacanagem, né, da parte deles, já que se você gastar na Yamato ou personagem muito caro, você não pode muito gastar, né, nos banners de Bond Festival. Não sei porque eles fazem isso, né, são Bond Festivals, não tem nada demais, né, você vai gastar no X, você vai gastar mais seus diamantes. Eu não sei que a Bandai acha bonito colocar 20 pontos, em vez de 10 eu te dou 20 pontos, sendo que ela dobrou a quantidade necessária de pontos para você conseguir bilhete, né, a gente sabe que você é uma empresa cruel. Incrível como a Bandai tratou eles como personagens especiais, né? Já que basicamente os pontos nos banners estão triplicados, velho. Mas tudo bem, né? Vocês pensam assim, beleza. Então o que eu recomendo você a fazer neste momento é talvez você não focar tanto em X, porque
Sempre eu falei, né, os X ali a partir de 2000 e pouco pra cima começa a não valer mais a pena. Eu só gasto em X porque eu sou criador de conteúdo, né? Vocês gostam de ver eu gastar em X, então é isso que eu faço. Eu guardo ali meio ano pra chegar ali no tempo de X e sair summonando e ser feliz, tá ligado? Mas se eu não criasse conteúdo, eu com certeza não teria tanta certeza de que eu iria guardar pra um X. Eu iria guardar diamantes, mas se surgisse um BF da hora que eu gostasse, né, de personagem que eu gostasse, iria gastar nele com tranquilidade. Porque dependendo do X, como esse Ace Yamato, não vai durar tanto tempo assim, né, não vai valer tanto a pena quanto o Gear 5, um Shanks, um Roger quando chegou, tá ligado? Então esses X aqui, que não são de fato do aniversário, não vale muito a pena, nunca valeram muito a pena. Você teve Yamato ali, você teve o Z, você teve a Yamato híbrida, são personagens que não são top do top de aniversário e que atualmente estão num estado de ser pouco utilizados, porque hoje em dia vale mais a pena você usar tipo um Shanks ali do que eles. Eu acho que de fato quem valeu mais a pena, né, de um X que não é de aniversário de fato, que não é do principal, acho que é o Kaido e a Big Mom X, a Big Mom Nigashima. Esses valeram bastante a pena gastar. Mas esse era um vídeo que eu queria analisar com vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve. Eu queria conversar um pouco mais, né, sobre essa situação do jogo e falar pra vocês, né, o que eu faria, o que eu faço, recomendar o que vocês podem fazer. Comenta aí o que você acha do preço dos X, se você acha muito absurdo, se você mesmo assim gastou no Ace e na Yamato X, você gastaria se você tivesse 3.500 diamantes neles, ou esperaria um novo X. Mas é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Falou!